Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos! Bom, pelo visto, o próprio suco do Rivotril essa história aqui, pelo título. Mas eu ainda não sei do que se trata, meu irmão me passou. Então vamos lá, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que vocês sabem o quanto é importante pra gente o comentário de vocês aqui no canal. Porque quanto mais vocês interagem, mais o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos, né? E manda esses vídeos para outras pessoas também. Então, simbora lá para nossa história de hoje. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ir anotando para vocês. Dani, me chamo Alice, tenho 24 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos de idade, um enteado de 9. São as coisas mais preciosas da minha vida junto com meu marido. Assisto seus vídeos desde o início do ano passado e desde que eu conheci o canal me apaixonei por você e pelas histórias. Nunca imaginei que iria acontecer uma situação específica comigo que eu poderia virar, né? Que poderia virar uma história aqui para o seu canal. Mesmo eu já tendo passado por inúmeras situações de perrengues na minha vida. Apesar de eu só ter 24 anos de idade, eu não tinha nenhuma pretensão de escrever para você. Só que depois da safadeza que a minha mãe tentou fazer comigo em relação ao meu marido, ela já tinha feito outras, tá? Eu senti uma vontade enorme de escrever e desabafar com você e com seus seguidores sobre essa situação. São poucas pessoas que sabem dessa história e por isso resolvi escrever de uma forma anônima. Dani, antes de começar a contar a minha saga, quero te dar os parabéns, pois você relata a história das Alices e dos Romeus e dos Jurandis, né, pra gente, e eu tenho certeza que seu canal ele tem um propósito de ajudar a gente a enfrentar os problemas da vida. Dani, eu nasci numa família de classe média baixa. Meu pai era eletricista e minha mãe sempre trabalhou vendendo cosméticos. Ela nunca gostou de trabalhar com carteira assinada. E a verdade é que a minha mãe nunca gostou de ter muita responsabilidade na vida. Ela sequer terminou o 2º grau. Ela casou com meu pai quando ela tinha 17 anos. Casou grávida do meu irmão. E nessa época ela já não estudava mais. Já meu pai, ele sempre foi um homem trabalhador. Ele sempre acordava às 5h30 da manhã, preparava o café da nossa família, lavava a louça do dia anterior, porque nem isso a minha mãe fazia. Então ele arrumava a marmita dele para trabalhar. Muitas vezes o meu pai chegava em casa só depois das 8 da noite. Exausto de cansado, ele tinha disposição para sentar comigo, com meu irmão, conferia nossos deveres de casa e ainda tirava um tempinho dele para assistir um filme com a gente. Meu pai, Daniel, era uma pessoa espetacular. Ele não tinha vícios. A verdade é que meu pai ele tinha horror à bebida. Tinha trauma de bebida, porque meu avô, o pai dele, sempre bebeu demais. E muitas vezes que ele chegava bêbado em casa, ele batia na minha avó. Então meu pai, ele tomou trauma por causa disso. Além do meu avô ter problema com álcool, o irmão mais velho do meu pai acabou se envolvendo com tráfico de drogas e foi morto numa troca de tiros com a polícia. Então meu pai ele tinha horror à bebida e detestava pessoas que usavam drogas. O que meu pai gostava mesmo era de trabalhar e ficar com a família. Mais precisamente comigo e com meu irmão. Até porque nos finais de semana, que meu pai estava em casa, a minha mãe saía para vender os produtos dela. Pelo menos ela dizia que estava saindo para vender, né? Mas hoje eu tenho lá minhas dúvidas se minha mãe falava realmente a verdade, quando ela dizia que ia trabalhar. Dani, quando eu estava com 14 anos, aconteceu uma tragédia. Nessa época, meu pai ele não estava trabalhando por conta própria. Ele estava trabalhando numa empresa, uma concessionária de energia. Meu pai até ganhava mais dinheiro quando trabalhava por conta própria. Só que o problema é que nem sempre tinha trabalho. E às vezes ele chegava a ficar 2 semanas parado. Tinha vezes que ele tinha muito serviço. Então, tinha vezes, é aquela coisa, né? Quando você trabalha pra você, é aquela coisa bem certa, né? Hoje você tem, amanhã você não tem, e por aí vai. Bom, tinha vezes que ele tinha muito trabalho, às vezes que não tinha nada. Mas tinha meses também que ele não conseguia pegar nenhum trabalho e ficava em casa. Isso deixava ele bem agoniado. Não só pela questão financeira, mas também porque meu pai nunca gostou de ficar à toa dentro de casa. Então,
quando apareceu essa oportunidade para ele trabalhar nessa concessionária de energia, ele resolveu entrar nessa empresa. Como eu já disse aqui, ele ganhava menos do que ganhava por conta própria. Mas nessa empresa ele tinha uma série de benefícios. Tinha ticket de alimentação, plano de saúde para ele e para a família, seguro de vida, fundo de garantia. Meu pai trabalhou nessa empresa por 2 anos e no período que ele trabalhou, o serviço dele era muito elogiado. Eu me recordo até hoje da alegria que o meu pai teve em nos contar quando ele começou a trabalhar, né? E toda vez que meu pai era elogiado no serviço dele, ele ficava radiante quando isso acontecia. A minha mãe nem dava moral. Quando ele contava essas coisas, ela até chegava a criticar, dizendo que o povo da empresa elogiava o trabalho dele porque eles tinham achado mais um trouxa para explorar. Minha mãe vivia reclamando do baixo salário que meu pai recebia, mas ela também não se coçava para arrumar um emprego, já que ela podia muito bem conciliar trabalho com as vendas de cosméticos. Só que ela nem cogitava em trabalhar, ela queria ficar sem nenhum tipo de responsabilidade. Quando meu pai já tinha completado 2 anos na empresa, ele foi fazer um serviço na zona rural. Foi junto com uma equipe de eletricistas. Iam trocar um cabeamento nessa zona. Ele foi numa segunda-feira e a equipe do trabalho e ele iam voltar na quinta. Quando foi na terça-feira, por volta das 2 da tarde, chegou 3 funcionários na minha casa, da empresa. Tocaram a campainha. E quando fui atender, vi que era gente da empresa que meu pai trabalhava. Eu não conhecia as pessoas, mas eles estavam com uniforme e também estavam com um carro com o logotipo da empresa. Na hora que atendi eles, na porta, eles se identificaram como funcionários da empresa. Pediram para falar com a minha mãe. Eu então respondi que minha mãe não estava. Então eles pediram para que eu confirmasse o número do telefone da minha mãe. Confirmei. Mas o telefone da minha mãe só dava desligado. Eles me perguntaram se eu não sabia onde ela estava. Eu respondi dizendo que não. Que ela tinha falado que ia atender uma cliente, mas eu não sabia aonde. Minha mãe, ela não tinha costume de falar aonde as clientes dela moravam. Eles então me falaram que eles iam esperar um pouco a minha mãe chegar. E eu perguntei a eles se eles queriam esperar dentro de casa. Eles agradeceram e falaram que iam esperar no carro mesmo. Nessa época eu tinha 14 anos. Eu não tinha maldade, sabe? Tanto que eu nem cheguei a suspeitar de nada. Passou 1 hora, eles tocaram a campainha de novo e perguntaram se minha mãe já tinha dado notícias. Eu disse que não. Nisso, a mulher que estava acompanhada desses homens perguntou se poderia usar o banheiro. E eu então convidei ela para entrar. Assim que ela usou o banheiro, ela passou na sala e viu uma foto no porta-retrato. Era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Ela perguntou quem eram aquelas pessoas e eu disse para ela quem era. Na hora eu percebi que ela ficou triste. Quando eu estava levando ela no portão, já que ela falou que ia guardar minha mãe, né, lá fora, a minha mãe chegou. E na hora que minha mãe viu o pessoal da empresa na porta, já ficou assustada. Perguntou se estava tudo bem com meu pai e eles então responderam se eles podiam entrar. Eles queriam falar com a minha mãe em particular. E foi nessa hora que eu comecei a notar alguma coisa estava errada. Porém, a primeira coisa que passou na minha cabeça é que eles estavam lá para falar que iriam demitir meu pai. Quando chegamos na sala, minha mãe mandou ir para o quarto, que eles queriam falar com ela em particular. Não se passou 3 minutos e eu comecei a ouvir do meu quarto o choro da minha mãe dizendo que aquilo não era possível. Que ela queria ver o meu pai e quando eu ouvi minha mãe falando aquilo, eu comecei a ficar agoniada. Acabei desobedecendo a ordem da minha mãe, saí do quarto e perguntei o que tinha acontecido com meu pai. E sem nenhum tipo de sabedoria, minha mãe falou que meu pai tinha morrido. Quando minha mãe falou aquilo, minha primeira reação foi de negação. Eu falei para minha mãe que aquilo não era possível e a mulher que estava com os 2 caras falou que era para eu sentar, que ela ia conversar comigo. Eu disse que eu não queria sentar e que eu não queria saber se o que minha mãe estava falando, que eu queria saber se minha mãe, o que ela estava falando era verdade ou mentira. Ela disse que era verdade e eu comecei a chorar bastante. Ela tentava me consolar e depois que eu estava calma, essa mulher se identificou como psicóloga da empresa. Tentou me acalmar, mas eu estava tão abalada que eu demorei um tempo para conseguir parar de chorar. Depois eles pediram à minha mãe para ela ligar para o meu irmão e pedir para o meu irmão ir para casa. Nessa época meu irmão já trabalhava
e assim que minha mãe ligou para ele, ele voltou para casa. Ela deu a notícia para o meu irmão e ele ficou arrasado. Dani, o luto da minha mãe durou menos de 40 dias. Assim que ela recebeu o dinheiro do seguro do meu pai, ela começou a curtir a vida. Eu não estou aqui julgando se ela estava certa ou errada, já que a minha mãe era nova, ela estava com 32 anos na época, mas ela começou a sair à noite com muita frequência. Ela pegou o dinheiro, que na época era uma grana boa, começou a comprar roupas novas, colocou silicone. Ela parecia uma nova pessoa. Ela começou a se arrumar de um jeito que ela não se arrumava quando meu pai era vivo. Começou a usar mini saia, calça justa, blusa barriga de fora. Começou a fazer academia, viajou algumas vezes com as amigas, que ela fez depois que meu pai morreu. Parou de vender as coisas e se transformou. Por causa desse novo jeito dela, ela e meu irmão começaram a ter várias brigas. Meu irmão começou a questionar da minha mãe estar saindo todas as noites. E ela ficava bebendo. E também dela estar gastando o dinheiro todo que meu pai tinha deixado. Ela dizia para o meu irmão que ele não tinha nada a ver com a vida dela e que aquele dinheiro era dela. Ela fazia com o dinheiro que ela quisesse. Mas de tanto que meu irmão falou, ela acabou comprando uma moto para o meu irmão. E ele começou a trabalhar de motoboy o dia todo. Bom, ele trabalhava no escritório e à noite ainda trabalhava na pizzaria. E assim, ele juntou um dinheiro e saiu de casa e foi morar na casa da família da namorada dele. Depois de um tempo, a minha mãe gastou o dinheiro do seguro do meu pai todo e ficou só recebendo a pensão. A pensão que ela recebia não dava para manter o padrão de vida que ela estava lá tendo com o dinheiro do seguro. E ela começou a ficar desesperada, pois ela teve que começar a cortar um monte de gastos. Nesse meio tempo, ela também começou a namorar Jorge, um pedreiro, mas não tinha emprego fixo. E ela começou a colocar esse homem dentro de casa. Só que esse cara é daquele tipo de cara malandro, e mesmo eu ainda sendo bem ingênua, dava para ver que ele estava explorando a minha mãe. Jorge, ele já estava praticamente morando dentro da nossa casa. Mas ele não comprava um pão. Era minha mãe que comprava tudo, com o dinheiro da pensão do meu pai. Então ela comprava carne, eles faziam churrasco, compravam cerveja, chamavam um monte de gente lá para casa. Tinha vezes, Dani, que um amigo de Jorge ia lá para casa e dormia a minha mãe, o Jorge e esse amigo no quarto. Eu achava aquilo muito estranho, mas minha mãe dizia que o amigo dormia no quarto porque não queria que ele ficasse andando pela casa comigo lá dentro. Mas hoje eu tenho certeza que eles faziam algum tipo de orgia naquele quarto. Dani, como eu já disse aqui, o dinheiro da pensão do meu pai não dava para bancar essas coisas todas. Então minha mãe começou a pegar empréstimos consignados. Eram empréstimos consignados à pensão que meu pai tinha. Cada empréstimo que ela pegava, ela torrava ainda mais, com Jorge e com a turma dele. Quando a minha mãe pegava esses empréstimos, Jorge passava dias sem trabalhar. Ficava bebendo, fazendo festa lá em casa, junto com a minha mãe. Quando minha mãe não tinha mais margem para pegar empréstimo, ela me chamou para conversar e disse que ela e Jorge tinham tomado uma decisão. Eles iriam para Portugal. Primeiro ela veio com um papo pra cima de mim, que assim que ela se acertasse, ela ia mandar uma passagem para eu morar com eles. Mas quando ela me disse isso, eu falei pra ela que eu não queria ir. Eu queria ficar no Brasil. Eu tinha horror a Jorge. Pra ser mais claro, eu tinha nojo da cara dele. Minha mãe então falou que ia conversar com a minha tia para que eu ficasse na casa dela. E assim que ela ganhasse o dinheiro, ela ia financiar um apartamento e eu ficaria morando no apartamento. Eu tinha 17 anos ainda, eu não podia dizer pra ela que eu não aceitaria, né? Mas eu estava triste por dentro dela vender a nossa casa, porque a mãe ia vender a casa aí para fazer essa mudança para Portugal, né? E ela dizia que a venda da casa era um investimento, pois ela e Jorge iam ganhar muito dinheiro lá. E eles comprariam uma casa muito melhor. Minha mãe, Dani, ela sempre foi muito boa de lábia. Então ela acabou me convencendo. Ai, nossa, que óculos. Ai, muito ruim.
Ai, melhor. Bom, minha mãe combinou com a minha tia, a irmã dela, de eu morar lá por um tempo, que ela iria mandar um dinheiro por mês para as minhas despesas. Assim que minha mãe vendeu a casa, ela comprou uma passagem dela e Jorge para Portugal. Eu então me mudei para a casa da minha tia. Ela deixou um dinheiro para minha tia para pagar minhas despesas dos primeiros 6 meses e deixou 5 mil reais comigo para as minhas necessidades iniciais. Mas garantiu que a partir do outro mês ela já mandaria um dinheiro para mim para ajudar nas minhas despesas, né? Dani, depois que minha mãe foi morar lá, ela nem notícias mandava. Quando meu dinheiro acabou e eu pedi para ela mandar mais um dinheiro, ela começou a me enrolar. Dizia que tal dia mandaria e nunca mandava. E depois que passou 6 meses que eu estava com a minha tia, ela também não mandou mais nada para ajudar a minha tia. E foi aí que eu comecei a ouvir um monte de gracinhas do marido da minha tia. Ele começou a falar na minha frente que estava difícil eu continuar lá, que minha mãe tinha prometido ajudar nas despesas, mas não estava ajudando em nada. E que ele ganhava pouco. E que com o dinheiro que ele ganhava, não dava para ficar sustentando mais uma boca dentro de casa. A conta de energia estava dando mais cara, porque eu dormia com o ventilador ligado à noite, que eu gostava de assistir TV no quarto até tarde. Eu não tinha condições de continuar assim. Isso me deixava muito constrangida. Mesmo a minha tia dando esporro nele, sabe? Pra ele não falar essas coisas comigo. E eu ia pro quarto e começava a chorar. Ele sempre repetia esse discurso, principalmente quando ele bebia. Mas quando ele não bebia, ele até ficava de boa. Mas mesmo assim, já não tinha mais clima pra eu ficar lá. Só que eu também não tinha pra onde ir. Minha mãe se fazia desentendida quando eu falava essas coisas pra ela. Ela dizia que não era pra eu ligar, pois o marido da minha tia falava mesmo. E ele falava isso da boca pra fora. Mas, Dani, era impossível não ligar. Tanto que eu nem dormia mais com o ventilador ligado. Não ligava a televisão, parei de estudar, arrumei um emprego como caixa de supermercado. Eu fazia uma refeição no trabalho e à noite eu comprava um biscoito e levava para o meu quarto e tomava só com água. Só para não sentar na mesa com o marido da minha tia. Eu não queria correr o risco dele falar alguma coisa para mim. Depois de um tempo que eu estava trabalhando, comecei a me relacionar com o Júnior. Ele trabalhava numa loja que vendia bolos e tortas em frente ao mercado que eu trabalhava. Como ele tinha muita amizade com as meninas do mercado, ele sempre ia lá, me dava bolo, torta. E essa proximidade entre a gente, eu acabei me interessando por ele. E ele por mim. Depois de um tempo que a gente estava juntos, eu novamente tive um problema com o marido da minha tia. E olha, Dani, eu já estava ajudando em casa. Nem lá eu comia mais. Mas eu ajudava na conta de luz, de água. Fiquei mal, sabe? Fiquei mal com as coisas que ele falou. Tomei uma decisão que eu ia sair de lá. Quando eu desabafei pra ele que eu ia sair da casa da minha tia, ele falou que eu poderia ir pra casa dele. Eu já conheci a mãe dele, ela sempre me tratou muito bem. Só que nunca tinha me aberto pra ela das coisas que eu passava, né? Eu tinha até vergonha de falar, sabe? Acontece, gente, que esse novo problema com o marido da minha tia, o Júnior acabou conversando com a mãe dele e falou que... A mãe dele falou, Júnior, chama a Alice pra morar aqui com a gente. Ela era uma pessoa muito boa, Dani. E a mãe dele também gostava muito de mim. Falou que eu não merecia passar essas humilhações. Quando eu avisei pra minha tia que eu ia sair de lá, minha tia ainda tentou me convencer a ficar na casa dela. Ela disse que o marido descontava em mim a raiva que tinha da minha mãe por ela ter gastado todo o dinheiro do seguro e ter vendido a nossa casa. E que ele acabava descontando em mim. Mas que ela ia dar um ultimato nele e que ela ia falar com ele que ele continuasse me tratando assim, ela ia colocar ele pra fora de casa. Mas eu falei com ela que eu não queria dar trabalho. Eu queria fazer uma experiência em morar com o Júnior. Se não desse certo, eu voltaria pra lá. Mas é claro que eu falei isso da boca pra fora, porque eu não ia voltar pra lá de jeito nenhum. Quando eu comuniquei à minha mãe que eu estava saindo de lá, ela me disse que eu era uma boba, que aquela casa também era da minha tia, mas eu nem considerei o que minha mãe falou. Dando os primeiros meses que eu estava morando com o Júnior, foi tranquilo. A mãe dele me tratava bem, só que Júnior já começou a dar sinais de que ele era meio desequilibrado.
Para você ter uma ideia, às vezes ele chegava em casa mais tarde porque ele ia beber com os amigos e me deixava sozinha em casa. Quando eu reclamava, ele ficava pé da vida, fechava a cara e ficava 2, 3 dias sem falar comigo. Mas não falava mesmo, sabe? Sequer dava um bom dia. Depois de um tempo, para piorar, ele começou a ficar possessivo. Tinha vezes que eu saía do mercado e ia dar uma volta com as meninas. E quando eu atrasava para chegar em casa, ele começava a me questionar aonde eu estava, com quem eu estava. E denegria as minhas amigas. Até que um dia eu chamei ele para ir na praia. E com as meninas na minha folga. E ele disse que não. Que ele tinha alguma coisa para fazer e que não era para eu ir. Eu disse que eu ia sim. E raramente eu tinha uma folga no final de semana. E ele ficou muito puto da vida comigo. Quando eu cheguei da praia, eram 6 horas da tarde. Esse homem estava possesso. Gente, ele começou a me xingar de puta, vagabunda e partiu pra cima de mim. Por sorte, eu consegui me trancar no quarto da mãe dele, que estava na igreja. Mas mesmo assim, ele ficou socando a porta e mandando eu abrir a porta. Eu disse que não abriria. Quando a mãe dele chegou, eu contei pra ela o que tinha acontecido. Pedi pra ela me ajudar a sair da casa. Eu disse a ela que eu só não tinha chamado a polícia por consideração a ela. Ela então me disse que eu poderia sair tranquila, porque se Júnior encostasse um dedo em mim, ela ia dar um cacete nele. Nesse mesmo dia eu fui para casa de uma das minhas amigas. E no outro dia fui com meu irmão na casa do Júnior, peguei minhas coisas e levei para casa da minha amiga. Dani, depois que eu saí da casa de Júnior, ele ainda permaneceu um tempo indo no mercado. Todos os dias tentava me convencer a voltar para ele. Eu comecei a ficar com medo dele, resolvi procurar outro emprego e arrumei um emprego num pet shop. Quando eu fui fazer a entrevista no pet shop, eu conheci o dono, Messias. E desde o momento que eu fiz a entrevista com ele, eu já achei ele uma pessoa muito legal. Eu nem sabia nada da vida dele, só sabia que ele era o dono. Assim que comecei a trabalhar lá, como atendente, ele começou a me contar um pouco da vida dele. Ele tinha mais um pet shop e esse outro era a mulher dele que tomava conta. Mas a mulher dele tinha falecido de câncer, então esse pet shop estava arrendado. Mas a pessoa que arrendou estava atrasando os pagamentos, então ele resolveu pegar o pet shop de volta. Por isso que ele estava precisando de alguém para ajudar, já que ele teria que ficar trabalhando em 2 pet shops. Ele me contou também que ele tinha um filho de 6 anos e que ele se desdobrava entre o filho, o trabalho. Cada dia que se passava, a gente conversava mais. E eu também comecei a contar minha história de vida para ele. Até que um dia ele me chamou para sair, com ele e com o filho. Fomos num parque de diversões. Tinha um aqui na cidade. O filho dele já tinha ido com ele na loja. O menino, Dani, apesar de ter perdido a mãe, era muito alegre, educado, mas carente, né? Tanto que quando ele ia na loja, ele adorava ficar abraçado comigo. Messias via aquilo e disse que ele tinha gostado muito de mim. Messias então me chamou para ir no parque. E nesse dia que a gente foi no parque, eu fui em todos os brinquedos com o filho de Messias. E esse menino se apaixonou por mim. Depois desse dia, começamos a sair todos os finais de semana, nós 3. Eu, Messias e o filho. A gente saía pra praia, pro cinema, pro circo. Além disso, todos os dias o filhinho de Messias pedia ao pai para levar ele na loja para me ver. Mesmo sem ser a minha intenção, eu acho que o filho de Messias começou a ver em mim uma figura materna. Depois de um tempo que a gente estava fazendo todos esses programas, eu e Messias começamos a perceber que a gente estava gostando de ficar perto um do outro. Mas ambos tínhamos medo de assumir os nossos sentimentos. Só que já estava nítido pra gente que a gente estava se gostando. Até que um dia ele me chamou para sair para jantar. Nesse dia fomos só nós 2. E Messias, com um jeitinho tímido, se declarou para mim. Disse que estava sentindo algo por mim e que ele só tinha sentido pela falecida. Eu então aproveitei o momento que ele se declarou e eu disse a ele que fazia tempo que eu não era tão feliz. E eu estava igual eu estava sendo ali com ele, né? Às vezes a gente saía juntos, eu, ele e o filho, eu sentia que eu estava com minha família. E depois que eu disse isso, ele me disse que o sentimento era o mesmo e nos beijamos. Daí, na mesma semana que a gente deu o primeiro beijo, Messias disse que ia conversar com o filho e a gente começou a namorar. Claro que ele falou assim, primeiro eu vou falar com meu filho, né? Eu quero ver a reação dele. E assim que ele contou pro filho dele, a primeira pergunta que o filho fez foi se eu ia morar na casa deles.
Messias perguntou a ele se era isso que ele queria. Ele disse que sim, pois ele gostava muito de mim. Messias me contou sobre essa conversa e eu fiquei até emocionada. E, claro, aceitei o convite para ir morar com Messias. Apesar de toda a diferença de idade, Messias tinha me conquistado. Depois de 1 ano e meio que estávamos juntos, eu engravidei da minha filha. A gente deu uma irmã para o filho de Messias. Nossa família então ficou ainda mais completa. Quando minha filha nasceu, minha mãe começou a me ligar todos os dias por vídeo. Ela queria ficar vendo a neta, dizia que estava apaixonada, que estava doida para vir para o Brasil, queria conhecer a netinha. Só que minha mãe, gente, estava toda ferrada financeiramente. Ela não tinha dinheiro para nada. Ela já tinha gastado há muito tempo todo o dinheiro da venda da casa. E assim que o dinheiro acabou, Jorge largou ela e foi viver com uma outra mulher lá em Portugal. Minha mãe teve que se virar. Ela, que nunca gostou de trabalhar, começou a trabalhar em padaria, cafeteria e depois começou a trabalhar de manicure. Mas ela sempre dizia que o dinheiro que ela ganhava lá mal dava para pagar o aluguel do apartamento que ela dividia com mais 2 amigas. Quando minha filha completou 1 ano, Messias resolveu fazer uma festona para ela de aniversário. E ele me perguntou se eu queria que minha mãe viesse para a festa. Eu falei com ele que, apesar de tudo que minha mãe tinha feito, ela era minha mãe. E eu iria ficar muito feliz se ela viesse. Então Messias comprou a passagem da minha mãe para ela vir ao Brasil passar o mês com a gente. Dani, quando minha mãe chegou, a gente hospedou ela na nossa casa. Minha mãe se mostrou radiante estar com a neta. Já Messias, ele não sabia o que fazer para agradar minha mãe. Levava nós, para jantar fora, passeava com a gente. Ele levava minha mãe para visitar os parentes. E na maioria das vezes que ele levava ela para visitar os parentes, eu nem ia junto porque eu estava trabalhando no pet shop. Só que Dani, minha mãe, é tão louca e tão mau caráter que ela acabou confundindo o jeito bondoso de meu marido. E 3 dias antes da festa, Messias fez um churrasquinho na nossa casa. Chamou meu irmão, minha cunhada. E quando deu 11 da noite, meu irmão foi embora. E eu fui deitar com a minha filha e meu enteado. Minha mãe e Messias ficaram lá bebendo. E enquanto eles bebiam, a minha mãe começou a se insinuar para Messias. Ela primeiro começou a passar a perna dela em cima da perna dele debaixo da mesa. Não satisfeita, ela tentou passar o pé dela no pênis de Messias. E depois ela ainda pediu a ele para beijá-la. Quando ela fez isso, Messias falou que ele ia guardar as coisas e se deitar. No outro dia de manhã, Messias acordou estranho e eu perguntei o que ele tinha. Ele me disse que na hora de tomar o café... E ele me disse que estava tudo bem. Na hora de tomar o café, minha mãe sequer saiu do quarto e eu comecei a achar que tinha alguma coisa ali. Pressionei Messias para falar o que estava acontecendo. E foi aí, Dani, que Messias veio me contar tudo, o que tinha acontecido. Ele começou dizendo que a minha mãe devia ter algum distúrbio. Eu perguntei a ele por quê. E ele então começou a me contar tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Pediu para eu não falar nada com ela, porque o aniversário do nosso filho estava chegando. Mas na hora que ele me disse isso, eu falei com ele que eu não ia poder deixar isso ficar quieto. Imagina, aquela situação dentro da minha casa, né? Então, eu então bati na porta do quarto que ela estava. Ela abriu a porta e eu falei muita merda pra ela. Disse que ela era um ser humano desprezível, que eu tinha muita vergonha de ser filha dela e que era pra ela arrumar as coisas dela e sumir da minha casa. Esquecer de mim, da minha filha, do meu marido, de todo mundo. Ela então se fez de sonsa e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse pra ela que era melhor ela ir embora, antes que eu contasse pra todo mundo que ela tinha tentado agarrar meu marido. Deu 20 minutos, ela arrumou a mala, chamei o Uber pra ela e ela foi pra casa do meu irmão. Eu não deixei nem ela se despedir da minha filha, muito menos participar do aniversário. Inclusive, falei com meu irmão que se minha mãe aparecesse na festa, ela ia passar uma vergonha de todo o tamanho, pois eu ia expulsar ela de lá. Dani, minha mãe a partir daquele dia morreu definitivamente pra mim. Meu irmão ficou revoltado com o que eu contei pra ele, mas ele não teve coragem de colocá-la na rua e ela ficou na casa dele até o dia dela voltar para Portugal. Depois disso, ele também voltou a se afastar dela. Dani, eu sei que é minha mãe,
mas não tenho condições de eu ficar próxima de uma pessoa que tentou agarrar meu próprio marido. Qual o sentimento dessa mulher para tentar fazer uma coisa dessas comigo? Eu sofri tanto na minha vida e agora que eu tenho uma família para chamar de minha, vem minha mãe de Portugal com as despesas pagas para tentar acabar com a minha felicidade, com o meu casamento. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que isso é imperdoável. Dani, depois desse dia que expulsei a minha mãe de casa, eu nunca mais falei com ela. E nem sei se um dia eu vou voltar a falar. É inacreditável uma mãe fazer isso com a filha, né? Nossa. Hoje eu dou graças a Deus de ser uma mulher feliz ao lado do meu marido, do meu enteado e da minha filha. Espero que eu continue tendo essa alegria e esse amor que me cerca por toda a vida. E essa é a minha história. E essa é a história, né, Alice, que a gente sente muito que você tenha passado. E infelizmente, né, a gente já viu aqui nesse canal, existem mães e mães, né? Então, assim, não é porque é mãe que a gente tem que colocar no pedestal e dar bênção ali, porque tem mães e mães, como eu disse pra você. E a sua mãe, né, dá pra ver ali o tipo de pessoa que ela é. Então, talvez ela estivesse até com inveja da vida que você construiu, do marido que você tem, da família que você criou, né? Talvez ela nunca tenha sido uma mulher feliz, uma mulher que sempre precisou ali gastar tudo, né? Gastou com tudo, sei lá, procurando a felicidade dela, bancando um homem, né? Pro cara ficar do lado dela, e depois que acaba o dinheiro dela, o cara também dá um tchau, sabe? Talvez se acostumou ali com seu pai, que era o provedor da casa, então sabe-se lá o que ela fazia, né? Quando ela saía aí para vender os cosméticos dela. Então, Alice, é o que eu falo, se a pessoa não te faz bem, a melhor coisa que você faz realmente é se distanciar. Não interessa se é mãe, se é irmã, o que seja, entendeu? Se a pessoa não te faz bem, se distancia. Que bom que seu marido não caiu ali nas garras dela, né? Que bom que seu marido ali, sabe, te contou, porque muitas vezes o cara poderia ficar até sem graça de te contar, ou com medo de você não acreditar, né? E esse não é o primeiro caso de mãe que quer aí o marido da filha que a gente vê aqui no canal, né? Tem certas mães, talvez a sua mãe, por ter sido uma mãe nova, não sei, mas, gente, tem certas mães que elas parecem que elas têm uma coisa de competição com a filha, né? Elas olham a filha, elas querem ser aquilo ali, querem voltar a ser aquilo ali. E é triste isso. Gente, pelo amor de Deus, a menina ir dormir, a mulher começar a passar a perna na perna do cara, passar o pezinho no pênis do cara, né? É triste isso que aconteceu, Alice. Triste mesmo, sabe? Eu acho que a melhor decisão que você teve foi realmente você se afastar, deixe sua mãe viver a vida dela, você vive a sua, seu irmão vive a dele. Assim que vocês viveram até hoje, ela foi para Portugal, ela nem lembrou que tinha filho, né? Deixou vocês ali, ó, ao Deus dará. Que bom que vocês foram cabeça, vocês tiveram cabeça aí para construir a vida de vocês. Porque apoio dela, com certeza vocês não tiveram. E não vai ser agora que vocês vão ter, né? Então eu acho que foi a melhor coisa que realmente você fez. Foi ali, sabe, ter distância, criar essa distância da sua mãe e viva a sua vida, né? Você construiu sua família. Hoje tem você, tem seu enteado, sua filha, o seu marido. E essa aí que é a sua família. Eu sempre falo, gente, a gente tem que ir perto de pessoas que nos fazem feliz. Não interessa se é mãe, se é pai, se é avó, se é tio, que seja. Se a pessoa não te faz feliz, se a pessoa suga a sua energia, suga a sua felicidade, só faz coisas ali, né, para te ver infeliz, essa pessoa não tem que estar na sua vida, né? São aquelas pessoas âncora, que vai levar você lá para baixo junto com ela.
E que bom que você não se deixou aí cair na lábia aí da sua mãe, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!